que são limitadas, materialmente falando, né? Não tem nada disso. Então, penso que esse é o momento que a gente também precisa ser um pouquinho empático, para a gente ajudar. Às vezes você está cheio aí, o guarda-roupa está cheio de roupas, cobertura, cobertas aí, e cobertores, e roupas de frio, você nem usa. Por favor, quando você vier para cá, traga. Amanhã mesmo, amanhã à noite, aqui haverá trabalho social. Tá? A gente quer estender mão para esse pessoal que necessitam, que não tem nada, não tem nada. Né? Não podemos culpar por aquilo, a vida que eles vivem. E também quilo de alimento para a cesta básica. Você fez sua compra, você comeu bem, não estamos comendo muito bem. Às vezes sobra comida, a gente joga no lixo. Mas tem gente que não tem isso. Sempre lembra alguém. Traga aqui na igreja, a gente tem aqui um direcionamento para a gente ajudar as pessoas que a gente conhece. Que muitas vezes você não conhece essas pessoas, mas a gente sabe. Pessoas que vêm aqui procurando roupas, na hora que você não está aqui na igreja, vem aqui na segunda-feira a gente batendo na porta lá, tem roupa, tem comida. Na terça-feira, na quarta-feira, só vê o pessoal que trabalha aqui, o irmão Alexandre, os demais irmãos que ficam aqui, que sabem. Né? Então, lembra-se sempre disso. Bom, vamos lá. Vamos compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra em Mateus capítulo 12, versículo 34 a 35. Mateus capítulo 12, versículo 34 a 35. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víbora, como poderiam homens maus, como vocês, dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Repita comigo, a boca fala do que o coração está cheio. Versículo 35 diz: a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão conta de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras, vocês serão absorvidos e por elas serão condenados. Irmãos, há uma semana que o Deus tocou no meu coração, nessa palavra que eu vou compartilhar aqui com os irmãos. E o contexto desse texto, Jesus chama a atenção da incoerência dos fariseus, que viviam uma vida que não condizia com aquilo que eles afirmavam ser. Eles falavam uma coisa, viviam outra coisa. Eles viviam uma coisa, eles falavam outra coisa. E Jesus descobriu e soube da sua hipocrisia. Uma pessoa que vive uma coisa e fala outra, então é falso. Jesus já sabia dessa vida deles como fariseus, né? Como disse um ditado, não sei se esse ditado é coerente, não, o ditado brasileiro, que diz o seguinte, que tem gente que come sardinha e arrota caviar. E gente que come uma coisa assim bem simples, mas quando vai compartilhar com os amigos, com as pessoas, diz que, nossa, eu sou assim, sou assado, eu tenho uma vida de valores, uma vida de empresários, tenho uma vida, comigo ninguém pode, eu sou isso, sou aquilo. Mas no fundo, não é isso que ele está falando ser, ou até ter.
Então está mentindo para ele mesmo, muitas vezes. Quanto de nós, muitas vezes, a gente não está falando coisas que a gente não vive, ou a gente vive coisas que a gente nem fala para o outro lado, né? E por causa do orgulho, tem pessoas que querem viver a vida que não tem. Para que é isso? Qual é o problema de você falar que eu não tenho? Qual é o problema que você falar que, puxa vida, é preciso emagrecer? Um gordo falando que não sou magro. Qual é o problema que você tem dizer que não? Esse aqui não posso, não consigo. Qual é o problema que você tem dizer que não? Eu não tenho isso, não tenho aquilo na minha casa. Por que não tenho? Não tenho. Eu não tenho um cargo que você está pensando. Eu não tenho um cargo, eu não tenho um salário que você pensa em ter. Quantas vezes a gente fica olhando para as pessoas e fica falando, fazendo delas de vida ou de pessoa que a gente não sabe se tem. E a gente olha para alguma pessoa e diz, nossa, esse aqui deve ser empresário. Esse aqui deve ser isso. A gente conclui. Mas a pessoa não é isso que tu está pensando. Ela também, muitas vezes, você vai falar com ela, ela se acha, se enche. Para que eu sou isso, eu sou um bambambam, o último bolacha do pacote. Você não é tudo aquilo que você está falando. Você não tem tudo que você está pensando em ter, ou que você afirma ter. Então, Jesus Cristo, ele desmascara essa hipocrisia que eles afirmavam ter. Hoje, né, é muito moda hoje. O Photoshop não fala a verdade sobre aquilo que a pessoa é. Photoshop não fala a verdade. Ou fala? Não fala a verdade. Me lembro que quando a gente viajou, acho que foi em Recife, e a gente passeava num lugar para a gente querer almoçar, num shopping, e como eu amo comer peixe, né, eu olhei cartaz lá na frente, falei que aqui tem peixe, salmão e tal. Falei que olhei para a foto, nossa, vontade de comer aquele foto, de fome e tal. Falei que Lili, vamos entrar aqui? Vamos, aqui tem uma comida gostosa. Entramos, quando chegamos lá, nem vou falar o que aconteceu. Um pedaço que nem cabia na palma da minha mão de peixe. Falei, Juliano, nos enganaram. Falei que não. Isso que está lá no cartaz. Isso que está no cartaz? É. Photoshop. Enganou. Quantas pessoas que não têm caído nessa armadilha Photoshop? Principalmente hoje que está acontecendo muito namoro, redes sociais, né? O menino arruma todo o rosto, menino, arruma todo o rosto, coloca batom, arruma cabelo, coloca foto lá no perfil. E marca encontro com você. Eu confesso para você, não sei como que as pessoas caem nessa armadilha de redes sociais. Me relacionar com um ser humano que nunca vi na minha vida. Não sei se é assassino, não sei se é mentiroso, não sei se é tem pedofilia, não sei quem ele é. Aí encontro, porque vi que rede social estava muito lindo, é muito bonito. Por isso que tem acontecido hoje muitos golpes. Esse é o Brasil. Por que tem tanto golpista? Porque existe muita gente que cai no golpe. É fácil. Tanto quanto cresce um número de golpistas, como também cresce o número de pessoas que caem. Golpista existe porque tem gente que acredita nele. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou colocar em rede social, eu vou pescar alguém. É fácil. É fácil acreditar nisso. Eu não consigo entender agora, até agora. Como que as pessoas conseguem cair nesse golpe? Como? Já ouvi história de todo tipo, gente que saiu lá do norte. Uma moça saiu de lá do norte para vir se encontrar com um rapaz aqui em São Paulo. Chega aqui, cai na armadilha. Estuprada, morta. Bom, cara, você tem muita... Está faltando açúcar no corpo, sei lá.
Porque é impossível. Nem impossível. Eu mesmo, quando vim no Brasil aqui, não conhecia a escola, onde ia estudar, não conhecia as pessoas que iam estudar, onde ia me encontrar. Falei que misericórdia, Deus me sustenta, me guarda, porque não conheço aonde que eu estou indo. Cheguei aqui no Brasil pisando em ovos. Se alguém armar contra a minha vida aqui, já era, já me despedi da família, lá na Angola e tal. Mas tem gente que tem coragem disso. Peça pelo menos no mínimo conselho para seu pai, para sua mãe, para alguém, para o pastor, para um líder. Olha, estou conversando com um cara, com uma moça, assim assado. Ou assim assado, fuça! Se for preciso aí, procura um conhecido naquela cidade, sei lá, para perguntar se de fato essa pessoa existe ou não. De tudo que ele está falando em rede social, porque na rede social a gente vende peixe. Falando de peixe. Coloca a sua imagem, vende. Já era. É gato, é gata, não sei o quê. Mas na realidade é dor de cabeça. Eu tenho aprendido a não me deixar iludido em fazer uma compra baseada em imagem de uma foto. Não me iludo. Vídeo, cartaz, não me iludo. Por mais que o comercial na televisão que chame a atenção, não me iludo. Eu sou daquele jeito antigo. Eu tenho que estar lá presente. Cheirar esse objeto, ver, tocar, se isso mesmo está sendo falado. Se não, não vou cobrar. Não vou cair nisso, não. Eu posso cair no erro? Posso. Jesus está questionando, afinal, como é que uma árvore ruim pode dar fruto bom? Como? É uma pergunta que ele está fazendo. Como é que você sendo mal, podem dizer coisas boas? Jesus conclui dizendo, a boca fala do que está cheio o coração. Mais uma vez, repita comigo, a boca fala do que está cheia o coração. Amém. Tudo o que sai da sua boca, como palavra e outras expressões que saem da sua boca, música, expressão, sei lá, risada ou não, tudo que você disse sobre fala sobre o que você é, ou o que você tem no seu coração. Repito, tudo que sai da sua boca, como palavras ou outra expressão, diz tudo sobre quem está no seu coração, ou sobre o que está no seu coração, de fato. O que está no meu coração? O que está no seu coração? Se você é crente em Cristo Jesus, você tem o quê? Espírito de demônio ou Espírito Santo? Você tem o quê? Espírito Santo ou Espírito de demônio? E por que tu mente? O Espírito Santo que habita em você pode mentir? Se você tem o Espírito Santo dentro de você, e por que fala palavrões? Isso não é incoerência? Você não é um crente fake news? O que sai da sua boca é aquilo que está cheio no seu coração. Por que tu fala palavrões? Se você está cheio do Espírito Santo, de fato, Deus habita em você. A Bíblia diz o seguinte, que 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 a 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês, e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a você mesmo, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dEle. Eu tenho o Espírito Santo? Tenho. Mas por que tem a facilidade de mentir? A boca fala do que está cheio. E quem é pai de mentira? E quem mente é quem? Quem mente é quem? É óbvio, é coerência. Lógico é esse. Porque se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu não posso falar mentira. De fato, doa quem doer. Tem que falar a verdade. O fulano não vai gostar. Mas tem que falar.
Eu vou falar a verdade em amor. Não gostou? Não importa. Mas eu tenho que falar. Vou falar com sabedoria, vou ter que falar com calma, mas eu vou ter que falar. Mentir, não. Ou faz isso porque eu falei isso. Não, aqui não. Aqui não. Um dia desse, meu filho falou, fala para fulano tal, porque não estava aqui. Falei, vou falar não, você estava aqui. Não me envolvo com sua mentira. Não vou falar. Porque não me sinto bem mentindo. Não me sinto bem mentindo. Mentiu por uma fala, por uma precipitação, já me dá aquela coceira. Meu Deus do céu, o que falei? Deus me perdoa. Porque não dá para conviver o Espírito Santo com o espírito de demônio dentro do corpo, de um corpo só. Não dá. Você tem o Espírito Santo e continua mentindo. Não tem o Espírito Santo, não. Você tem outro demônio. Aliás, tem outro espírito. Tem demônio no corpo. E você não sabe disso. Se acostumou em mentir. Se acostumou em fazer coisas erradas. Se acostumou em falar palavrões. Não, porque eu sou assim mesmo. Eu só tenho um temperamento. Que temperamento que não é controlado pelo Espírito Santo? O meu temperamento, o nosso temperamento, deve ser controlado pelo Espírito Santo. Ter o temperamento calórico, sei lá, flamático, não justifica você não conviver, ou você não viver uma vida santa, uma vida temperada, moderada, uma vida controlada pelo Espírito Santo. Não fica se justificando, não, porque eu sou desse jeito. Você é desse jeito, então você precisa ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Porque Ele habita em mim, Ele habita em você. Logicamente, se você fosse, ou você for uma pessoa ímpia, você vai ser controlado por um demônio. Onde que você tem que xingar todo mundo. Normal isso. Contar piada para todo mundo. É normal isso. Mentir para todo mundo. Normal isso para você. Porque quem está em você não é Deus. Essa é a sua vida. Da mesma fonte não pode sair outras coisas. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Vou ler aqui alguns versículos bem rápido. Tiago capítulo 3, versículo 10 a 12. Tiago capítulo 3, versículo 10 a 12. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Versículo 12. Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitona ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Repita comigo. Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Você não vai juntar álcool com gasolina junto e colocar no carro. A vida com Deus é coerência. É simples, facilita. Não é errado não você falar que eu ronco sim. Eu sou preguiçoso. É muito mais coerente você demonstrar a sua fragilidade para ser ajudado. Para alguém estender a mão um dia e dizer que, puxa vida, o meu irmão Zé Carlos tem essa deficiência, eu vou ajudar ele. Do que ele aparecer para mim que não tem nada de errado, bater no peito, que não erra, não peco, não faz nada de errado. E quem vai ajudar o cara como esse? Que não erra, que nunca pecou. Mas quando falar para mim que, pastor, me ajuda. Aí sim, me levanto. Me levanto porque está sendo sincero, honesto. Aí eu vou ajudar. Então, numa fonte ou numa pessoa,
não pode sair água doce, água amarga. Fala do Espírito Santo, fala a verdade, fala a mentira. Fala do amor, fala do ódio. Fala que eu amo a Jesus, mas não perdoo. Fala que eu amo, sou apaixonado por Jesus, mas perdoar a Márcia, não, de jeito nenhum. Não quero. Irmão, você está endemoniado. Ele está possuído e você não sabe disso. Tem muita gente dentro da igreja endemoniada, só que não sabe. Muita gente. Quem está possuído pelo espírito maligno não gosta de ouvir a palavra. Fica incomodado. Fica se mexendo o tempo todo. Dentro da igreja. Porque a verdade de Deus está confrontando ele. Não fica sossegado, não. Quem está em pecado não fica sossegado. Porque a verdade de Deus fica incomodando. A pessoa fica se mexendo. Por quê? Porque não tem como conviver a luz com as trevas. Onde há luz, as trevas se incomodam. Num casamento onde há luz e treva, há briga o tempo todo. Ou seu marido, sua esposa, que é luz e treva, não há sossego. Não haverá. Num relacionamento onde há luz e trevas, numa família onde que o marido é treva, a mulher é luz, ou vice-versa. Segura aí. Segura aí. Não dá para conviver. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Um fala A, outro fala B. Outro fala que eu tenho razão. Não, também eu tenho razão também. Num relacionamento. E aí não dá para viver em paz. Por isso que uma das razões que você que é crente, ainda solteiro ou viúva, não case com endemoniado. Não vá me apresentar aqui, pastor, estou namorando. Quem é? O cara falando e tal. Não é crente, mas é bonito. Então vai casa, vai atrás dele. Aqui não. Aqui não. Você achou ele lindo, bonito e tal. Vai atrás dele, você é sogro de demônio. Aqui não. Porque não dá para conviver com trevas e luz. Não tem como, não tem nexo. É lógico, existem aqueles casais que já estavam casados, elas casaram, aceitaram Jesus no decorrer da vida deles, porém na caminhada, um deles aceitou Jesus. Aí você tem que, se for esposa, honra o seu marido, ora por ele. Você vai ganhar o seu marido pela oração, não pelo bate-boca. Mulher, você que aceitou Jesus primeiro, ganha o seu marido com atitudes, comportamento. Não é bater na boca. Então, mesmo a boca não pode sair água doce e água amarga. Provérbios capítulo 18, verso 20 a 21, diz: do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios, ele se satisfaz. Versículo 21 diz: a morte e a vida estão no poder da... Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Não existe uma palavra neutra no mundo espiritual. Toda palavra que sai da sua boca, que você libera para uma vida ou para uma situação, haverá vida ou morte. Haverá vida ou destruição naquele momento. Talvez não aconteça magicamente falando. Não, eu fiz acontecer, de repente surgiu. Não. Mas com o tempo você vai colher o que você falou, o que você disse, naquela pessoa, naquele objeto, naquele ambiente que você está vivendo. Com o tempo você vai colher. Não espera colher. Você que é mãe, que você é pai, na vida do seu filho, da sua filha, quer ter uma filha princesa, doutor tal, e aí no dia a dia, você chama do seu filho de vagabundo, não presta, você esculacha o seu filho, com tudo quanto é palavrão, não espera nada, porque aquilo que está saindo da sua boca tem poder de
matar, ou destruir, ou liberar vida. Não brinque com aquilo que você está falando. Aliás, se eu tenho o Espírito Santo, por que eu devo falar coisas absurdas para o meu marido? Não seria ideal para você elogiar o seu marido? Você afirma ter o Espírito Santo. Por que você fala coisas asneiras? Ah, porque estou nervoso, estou... Não, mas o nervosismo deve ser controlado pelo Espírito Santo. Quem controla o nervosismo, ou temperamento, a carne ou o demônio? Uma das duas. Porque quando você está nervosismo, você tem o Espírito Santo? Tem. O meu caráter está sendo tratado pelo amor, fidelidade, mansidão. O que é? Fala comigo, mansidão. Domínio. Quero falar, mas não posso. Está aqui na minha boca. Falei que está repreendido. Sai. Não vou falar não. Eu quero pensar. Não, Senhor, me perdoa. Estou dominando as minhas emoções. Estou controlando os meus instintos humanos. Tem que ser controlado. Tem que ser controlado. Senão você fala coisas. Com certeza vai machucar outra pessoa. Não vai fazer bem para outra pessoa. Por quê? Está saindo ou de demônio que está dentro de você, ou da sua carne. Machuca. Vai machucar. Ah, falei mais ou menos, mas outra pessoa está doendo, está ferida. De coisas que você falou. Então controle. Porque através da sua boca você pode matar. Você pode ferir. Sua boca tem poder para isso. Vigie a sua fala. Ah, não tem nada a ver, vai. Vai com Deus que não tem nada a ver. Vai com o demônio que não tem nada a ver. Porque a palavra está mentindo para você. Quem tem o Espírito Santo não fala a palavra suja. Efésios capítulo 4, versículo 29 a 31. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não sai da boca de vocês nenhuma palavra torpe, em outras versões, palavra suja. Tem crentes escrevendo no WhatsApp, rede social, palavras imundas, palavras sujas. A boca fala do que está cheio, o quê? Também os dedos escrevem o quê? O que está no céu? O dedo digitam. Se meu coração está cheio de Deus, o que vai digitar? Redes sociais. Vai escrever o quê? Efésios capítulo 4, versículo 29 a 31, diz: não sai da vossa boca, a boca de vocês, uma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Aí agora também fala sobre a questão que acabei de abordar aqui, capítulo 13 de Colossenses, versículo 9. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Marido, está mentindo com a sua esposa? Que espírito que está em você? Filhos, você está mentindo com seus pais? Com que espírito que você está mentindo? De Deus? Não. Você tem o Espírito Santo? Líderes, ovelhas, está mentindo para pastor? Que espírito está te induzindo para mentir? Que espírito tornou-se mentira? Parece que é uma natural, uma natureza assim muito comum dentro da igreja. Mentir.
Gente, tem aconselhado aqui muitas vezes, na minha cara, mente descaradamente. Eu estava falando ontem com a pastora, a gente vindo de São Vicente na reunião. Falei que, puxa vida, eu gostaria de ver muito aquelas coisas que aconteciam no Novo Testamento, voltasse a acontecer. Não sei por que não acontece ainda. O cara mente para Pedro, e infarta da hora. Queria ver isso. Mentiu, cai. Por que não acontece conversando com a pastora? A pastora, ela meio boazinha, né? Boazinha. Falei que Jesus, hoje a graça de Deus. Mas eu queria voltar com ela. Porque naquela época não tinha graça de Deus também. Não tinha. Então eu gostaria de ver isso. O cara mentiu na sua cara, pá, caiu. Já pensou quanto ficaria na igreja? Pensou quantos que sobraria na igreja? Mentiu na frente do pastor, desmaiou. Aí chama SAMU para levar. O que ia ficar de SAMU aqui, eu vou ser uma fila de SAMU aqui, para levar para o hospital, porque mentiu. O que houve? Mentiu. O que houve? Mentiu. O que houve? Mentiu. Dentro da igreja. Não é na casa de ímpio. Não, dentro da igreja. Fala mentira. Mentira virou natureza. Aliás, naturalizamos a mentira hoje em dia. Mas de qualquer forma, eu estava falando com a pastora aqui ontem. Se a pessoa não pagar agora porque foi uma mentira, lá na frente vai pagar. Vai pagar. Me arrependi. Vai pagar. Se arrepender do pecado, umas consequências, tem que pagar. Tem como? Não tem como. Deus perdoa o pecado, perdoa. Você tem que pagar as consequências. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Provérbios 10. Rapidinho aqui, tu tem que encerrar, tem que estar escola dominical daqui a pouco. Provérbios capítulo 10, versículo 19 diz: quanto mais você fala, mais perto estaria de pecar. Quanto mais você fala, mais perto você está de pecar. Ou falaram muito, leva você a pecar. Não é preciso falar. Segura. Calma, controle-se. Quanto mais você fala, você corre o risco de pecar. Provérbios capítulo 15, versículo 4. As palavras bondosas nos dão vida nova. Porém, as palavras cruéis desanimam a gente. Muda essa cultura, meu querido. Isso que estou querendo te dizer. Muda a escritura. Primeiro, seja certo que você está cheio do Espírito Santo de Deus. Enche-se do Espírito Santo. Fala bem do próximo. Marido, elogia a sua esposa. Ela não fez hoje, não elogia. Pela fé vai fazer outro dia. Esposa, faz elogio para seu marido. Volta a chamar ele de gato. Volta a chamar ele de gato. Ele é bagunceiro. Não, chama mesmo assim. Gato também, animal bagunça. Chama ele de gato. Ora por ele. Muda a maneira de falar. Por amor de Deus. Porque quem está e habita em você é o Espírito Santo. É incoerente você tendo o Espírito Santo. O Espírito de amor, de paz, de alegria. Domínio próprio. Mentindo, blasfemando. A incoerência. Crente fake nisso. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Como é que você aprende a mudar a história? Em primeiro lugar, seja cheio do Espírito Santo. Em segundo lugar, que a palavra de Deus habite ricamente em... Que a palavra, essa palavra, leia a Bíblia, a palavra de Deus, habite ricamente em você. Quando essa palavra começa a habitar ricamente, eu leio ela todo dia, memorizo o versículo. Nós não temos mais na época que na nossa época, a gente decorava versículo, memorizava versículo, para você poder citar esse versículo durante o dia. Memora versículo, quanto mais essa palavra
é conhecida, começa a habitar em você, você vai resistir a xingar outra pessoa. Quando vai chegar no momento de você ficar irritado, fala que não vou me irritar. Eu vou dar ação de graça. Eu vou dar louvor. Por quê? A palavra de Deus habita em mim ricamente. Essa palavra que a gente está negligenciando hoje em dia faz falta para mudar o nosso ambiente da sociedade. Todo dia. O último versículo aqui que quero ler aqui, de Efésios capítulo 5. Vamos colocar em pé. Efésios capítulo 5, versículo 17 a 20. Efésios capítulo 5, versículo 17 a 20. Não hajam de forma impensada. Hoje, por causa do nervosismo, aliás, a emoção de muita gente está muito abalada. Estamos muito sensíveis hoje. Muito sensível. Qualquer coisa a gente grita. Qualquer coisa a gente quer brigar. O pavio da gente está... Ninguém mais está aguentando ouvir outro. Ninguém mais aguenta estar perto do outro. Ninguém mais. Todos nós temos com emoção muito vulnerável. Ontem mesmo estava vindo para cá, para casa. E a pastora falou para mim, nós vamos visitar Pablo. Eu confessei a minha pecado para ela. E falei que ele, o estado que eu me encontro agora, emocionalmente eu estou muito vulnerável. Qualquer coisa me entristeço. Qualquer coisa eu fico triste por dentro, fico chorando por dentro. Eu não quero ver o estado em que ele se encontra. Não quero. Mas por outro lado, eu virei a chave e pensei, é meu irmão em Cristo, minha ovelha. Eu posso estar tão ruim, mas ele precisa do meu abraço, preciso da minha oração como pastor. Falei, Liliana, vamos sim. A emoção da gente está muito vulnerável. Pavio curto. Qualquer coisinha a esposa já solta. Qualquer coisinha o marido já xinga. Fala palavrões. Qualquer coisinha já a gente quer dar um tiro no outro. Qualquer coisinha. Porém, a gente não tem noção o que está causando aquilo que está saindo da nossa boca para outra vida. A gente não tem noção o que está causando. Estava nervoso, mas matou. Não, eu estava assim, mas matou outra, mas feriu outra pessoa. Está doendo também na outra pessoa. Por quê? Porque falta de controle do Espírito Santo na sua vida. Razão pelo qual a gente está vendo que relacionamento muitas vezes destruídos, casamento falidos, relacionamento que vive magoado um ao outro, ninguém se fala mais um ao outro. Porque um feriu ao outro sem querer, ou melhor, sem querer. Sem saber, feriu, machucou. Uma palavra que sai na boca de uma pessoa que não é controlada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que não haja de forma impensada, mas procure entender a vontade de Deus. Não se embriague com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vive como? Olha, cantando com salmos. Ele não vai cantar as músicas do rebolicho, não sei como que chama essas coisas que vocês cantam por aí, fora da igreja. Ele não vai cantar a música do mundo, cantando com salmos e hinos, cânticos espirituais, entre si, louvando o Senhor de coração, com músicas. Por tudo, dê graça a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja cheio do Espírito Santo. Cheio de quê? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, não é aquela pessoa que cai no chão, que fica dando karatê, que fica
está cheio. Está cheio, mas está devendo em casa. Está cheio, mas não ama a mulher. Está cheio, mas bate na mulher. Está cheio, mas está fugindo porque é caloteiro na igreja. Está cheio. Está cheio de quê? Só está cheio de demônio. Não, porque está... Olha. Está cheio de quê? De demônio. Passa Pix para mim. Vou profetizar para você. É isso que a gente gosta de ver e ouvir. Porque tem tantos falsos profetas hoje em dia. Porque nós gostamos de ser enganados. Alguém mentindo. Eu vou revelar a doença que você tem. Eu vou revelar a mal que você tem. Passa Pix de 12 mil reais para mim. Você dá, coitado. Uma pessoa que é controlada pelo Espírito Santo, ele controla a língua. Controla o seu caráter. Não posso mentir, não posso ser injusto. Eu tenho que pagar minhas contas. Não posso fofocar para ninguém, falar mal dos outros, porque aquilo que eu falo diz muito sobre aquele que habita em mim. Quem habita você? Dá evidência de quem habita em você. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Muda a sua história. Deixa o Espírito Santo habitar em você. Deixa que o Espírito de Deus